O advogado João Dias está aqui e a gente vai falar a respeito de aposentadoria. Tudo bem, doutor João? Tudo ótimo. Tem alguma mudança agora para final do ano sobre a aposentadoria ou que vai entrar coisa nova para o ano que vem? Então, estão discutindo algumas alterações da legislação para mudar algumas regras, mas ainda assim, concretamente, não mudou. Tem algumas sugestões para alterar o fator previdenciário, que é um índice que faz alterar a forma do valor do benefício da aposentadoria, mas ainda concretamente, ainda nada de fato. Esses tempos eu estava conversando com uma amiga minha, que é advogada também, e ela estava me contando a respeito da aposentadoria por invalidez, o quanto que é difícil provar que determinada pessoa precisa daquela aposentadoria por invalidez. Por que é tão difícil isso hoje, hein? Lu, ótima pergunta. Isso realmente é uma dúvida de muita gente. A aposentadoria por invalidez, a dificuldade de conseguir essa aposentadoria. Primeiro, as pessoas confundem invalidez com doença. Não é necessário a pessoa estar doente, a pessoa tem que estar incapaz. Então não basta estar doente para conseguir o benefício, tem que estar incapaz. E o que é essa incapacidade? Como é que consegue comprovar essa incapacidade? Depende de perícia médica pelo INSS. Então tem que passar por um perito do INSS e ele tem que comprovar que a pessoa está incapaz, ou seja, ela não consegue exercer atividade laborativa, ela não consegue trabalhar. Uma outra dificuldade, além desse requisito da incapacidade, é com relação à carência. Algumas situações exigem um tempo mínimo de contribuição, você tem que pagar um certo tempo e depois ficar incapaz para conseguir o benefício, ou seja, você tem que ser segurado da Previdência Social. Mas assim, por exemplo, às vezes você chega na frente do juiz, talvez você em casa deve ter passado por isso, né? Alguém da sua família está incapaz de trabalhar, não consegue trabalhar, tentou aposentadoria por invalidez, não conseguiu porque o juiz e etc. falou, não, mas essa pessoa consegue trabalhar. Quem é que define que a pessoa é capaz ou não de exercer determinado trabalho? O primeiro passo é fazer o pedido junto ao INSS. Então você passa numa perícia no INSS. Se o médico do INSS falar que você não está incapaz, você tem a opção de entrar com uma ação na justiça. É possível hoje entrar nos juizados especiais federais, que são ações até 60 salários mínimos. Inclusive, aqui em Londrina tem os juizados especiais federais e lá também você precisa passar por uma nova perícia, só que aí é um médico oficial, médico do juízo. E depois dessa perícia o juiz decide sim ou não, se reconheceu a incapacidade ou não. Então precisa passar, não é que o juiz obrigatoriamente tem que seguir o que o médico disse, mas via de regra eles seguem o que o médico recomendou para comprovar ou não a incapacidade. Aí pode entrar no caso da Cida, que acabou de ligar. Um beijo para você, Cida. Ela diz assim, doutor João, que o marido se aposentou e a empresa se aposentou por invalidez e a empresa ainda não fez o acerto. A empresa disse que tem 5 anos para fazer o acerto. Isso é verdade? Isso é possível, sim, Cida. Isso é comum, tá? 5 anos para fazer um acerto? A questão do acerto é algumas regras aí do direito do trabalho, tá? Mas a questão aí da Previdência, porque a aposentadoria por invalidez, por incrível que pareça, ela não é definitiva. A pessoa que está aposentada por invalidez, ela não está para sempre. Se ela recuperar a capacidade, ela pode ter o benefício cessado. Então, ela, em regra, ela fica recebendo, mas não que ela pode ficar para sempre. Se ela se recuperar, o benefício é suspenso, cessado. Então, nesses 5 anos, a Cida vai ficar sem, o marido da Cida sem esse benefício, para ver se ele se recupera? Pode ser que o INSS convoque ele para fazer a recuperação, e se comprovar se ele se recuperou, ele tem o benefício cessado, sim. Olha só, no caso, a empresa só vai fazer o acerto daqui 5 anos. Está dentro da lei isso daí? A questão do acerto é mais umas regras do direito do trabalho. Então, inclusive, ela é recomendada até conversar com um advogado trabalhista, que vai explicar, recomendar essa questão das rescisões das verbas trabalhistas aí. Hoje em dia, quem se aposenta no Brasil? Qual é a regra para se aposentar, independente se é por invalidez ou não? Hoje no Brasil nós temos, em regra, 5 espécies de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria por idade, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos a aposentadoria por invalidez e nós temos a aposentadoria especial e a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. A grosso modo, a mais comum, né, é a aposentadoria por idade. Qual é a idade? A aposentadoria por idade pelo INSS, o homem tem que ter 65 anos de idade.
e a mulher 60 anos. Então a idade mínima para se aposentar por idade no Brasil, o homem é 65 e a mulher 60. Se for trabalhador rural, tem uma redução de 5 anos. Então o homem seria 60 anos e a mulher 55 anos se for da área rural. E o tempo? Qual que é o tempo de contribuição? Ótima pergunta, a questão da aposentadoria por idade. Mesmo para se aposentar por idade no Brasil, você precisa contribuir, você precisa ser segurado da Previdência Social. Não basta ter a idade. As pessoas acham, eu completei 65 anos, então eu vou me aposentar. Não, você tem que ter contribuído. E o tempo mínimo de contribuição atualmente no Brasil são 15 anos, 180 meses. Então você tem que ter a idade e o que a gente chama de carência, que é o tempo mínimo de 15 anos. Então você tem que recolher no mínimo 15 anos de Previdência Social. E para fazer isso, como é que faz? Para a pessoa recolher a Previdência? Tá. Depende da espécie de segurado. Se a pessoa for o segurado obrigatório da Previdência Social, se for, por exemplo, o empregado, obrigatoriamente com o registro em carteira, ele já está contribuindo para a Previdência Social. Mas se a pessoa for o que a gente chama de autônomo, né, o contribuinte individual, ele pode recolher através de guias da Previdência Social, que é a GPS, aquele carnezinho laranjado que a Previdência tem muito comum. Então você recolhe lá a Previdência Social para no futuro, se precisar do INSS, ter os benefícios à disposição. Mesmo quem não está trabalhando pode já recolher? Já para garantir esse tempo? Pode, isso é permitido. Quem não está trabalhando e quer pagar o INSS para no futuro aposentar, né, pensando já no futuro, ele pode recolher como facultativo. É possível fazer o recolhimento como facultativo mesmo, sem exercer atividade laborativa. O Ailton ligou, ele perdeu a visão por acidente e ele pergunta se ele pode se aposentar por conta disso. Dependendo da situação, pode. Então, se ele for segurado da Previdência Social, o fato de ele ter perdido a visão, ele vai passar na perícia, tá? E dependendo do resultado, ele pode ter direito ou à aposentadoria por invalidez ou até mesmo o benefício do auxílio-doença, dependendo da situação aí da lesão aí no olho. Entendi. Agora, o tempo, vamos supor, a pessoa já recolhe INSS, coloquei um S a mais, você viu? A pessoa já recolhe, começou a trabalhar hoje, vamos supor, recolhe faz 5 anos. Daqui para frente, quanto tempo que ela tem para se aposentar? Essa é uma outra, pode ser utilizada uma outra espécie de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, pela aposentadoria por tempo de contribuição, para você conseguir se aposentar, o homem tem que recolher atualmente 35 anos. Então, você tem que pagar a Previdência Social durante 35 anos. E a mulher, 30 anos. Então, que começou a pagar a Previdência Social hoje, quer se aposentar, se for mulher, tem que recolher durante 30 anos. E se for o homem, 35 anos. Se não recolher e mesmo assim está trabalhando, não tem direito a se aposentar? No Brasil, para ter direito ao benefício, tem que recolher, tem que pagar a Previdência Social. O que é comum, às vezes, as pessoas pensam na situação ou do trabalhador rural ou do benefício assistencial, do LOAS, aquelas pessoas que nunca pagaram. Mas a regra, a Previdência Social, para se aposentar, você tem que pagar, tem que contribuir. Quem nunca pagou esse benefício do DOAS aí, como é que faz? Se você nunca pagou Previdência Social, nunca recolheu, em regra você não se aposenta. É possível esse benefício assistencial, apesar de ser pago pelo INSS, é conhecido como benefício assistencial. Para ter direito a esse benefício, você tem que ter 65 anos de idade, independentemente de homem ou mulher. Só que você tem que ser ou deficiente ou idoso. Tá? Para ter direito, então, você tem que ter 65 anos de idade, ou seja, na situação do idoso, ou, independentemente da idade, ser deficiente. Só que a dificuldade desse benefício, por ele ser assistencial, não basta ter só a idade ou ser deficiente, você tem que provar que é baixa renda, ou seja, que você precisa realmente do benefício. E essa é a grande dificuldade de se conseguir. E se aposenta com qual salário nesse caso? Aí, nessa regra, sempre será um salário mínimo. E na regra com INSS? Pela regra do INSS, depende da espécie de benefício, mas a regra geral é média de tudo que o segurado contribuiu de julho de 94 até o dia que for pedir o benefício previdenciário. Dr. João Dias vai voltar para outros temas, viu, que a gente queria agora falar a respeito disso, para você já planejar isso tudo na sua cabeça, já iniciar 2015, já pensando na sua aposentadoria, né, para você recolher o INSS e não sofrer com isso. A gente sabe que as leis no Brasil são tão demoradas, então quanto mais você facilitar para você, mais fácil vai ser para você se aposentar no futuro, né, doutor? Com certeza, Previdência Social é planejamento. Você tem que planejar para no futuro, quando precisar, ter o benefício. Perfeito. Obrigada, doutor. Um ótimo Natal e Ano Novo. Obrigada. Obrigado.